Bem-vindo a mais um momento nessa mesa de podcast. Eu sou Elisângela Rodrigues e é um prazer estar com você. E eu estou hoje acompanhada da Renata Souza, que está lá no Rio de Janeiro. Bom dia, Renata. Bom dia, Eli. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Muito bom a gente estar num bate-papo aqui que nasceu de duas perguntas que a Renata fez para mim no privado. E eu falei, Renata, esses são assuntos que vêm com frequência e a gente vai conversar sobre isso. E só para dar aqui um contexto, como você migra para o seu propósito? Em outras palavras concretas, como é que você sai de um trabalho e vai viver uma transição de carreira? Quais são os sinais que você tem? Se você diz que foi Deus, como é que Deus falou com você? Que sinais ele te deu para você saber que chegou a hora, que é o próximo passo, né? Então, isso tem um contexto. A Renata também é uma brasileira que já saiu de casa, como eu costumo dizer, alguém que já tive o privilégio de receber na minha casa muitos anos atrás, mas viveu um período aí na Austrália, extraordinário, está de volta no Brasil, cheia de perguntas. Então, ela também tem uma história que inspira. Então, eu trouxe ela para cá para a gente crescer juntas. Então, Renata, conta um pouquinho. Se alguém quiser saber quem é a Renata, como é que você se apresenta? Então, sou carioca, eu sou nascida no Rio de Janeiro, passei a minha infância na comunidade, tive todo o meu percurso, né, na educação pública. É, Na vida adulta, eu ingressei na faculdade de Relações Internacionais, enquanto isso eu trabalhava na aviação. Migrei para aviação offshore, para companhias de óleo e gás, concluí meu MBA em negócios internacionais e durante toda a vida sempre participei de projetos voluntários, né? Tanto projetos ligados à Igreja Batista, que é onde eu fui criada, quanto também projetos seculares, com crianças, adictos, e sempre tive um desejo muito grande de ter uma experiência fora. Né? Como eu trabalhava em companhia aérea, eu tive o privilégio de viajar. Inclusive, quem me abriu as portas da Europa, da França, foi você. E gratidão, muito obrigada pelo privilégio de ter conhecido Paris, enfim. E eu sempre tive esse desejo. E quando foi em 2024, eu tive a oportunidade de ir para a Austrália. Fui para a Austrália para fazer um curso de liderança de um ano, estendi por mais 6 meses. E nesse período, até completar os 6 meses, eu fui pedindo a Deus orientação, né? Se eu deveria continuar ou retornar para o Brasil, porque antes de ir eu também pedi orientação. Uma vez dada a orientação de Deus, eu retornei, e nesse momento eu estou tentando entender quais são os próximos passos, sabe? Dessa forma, tentando compreender em que a vida profissional e o propósito de vida, em que momento ele se encontra. Nossa, eu acho isso muito pertinente e o que eu gosto, a gente tem praticamente aí, somos duas gerações diferentes, mas de ver a Renata vivendo esse período de não só volta para um antigo, mas volta para um novo, né? É possível voltar para o novo? É, quando você volta e diz, eu sei que tem algo diferente do que eu vivia e eu estou em busca desse novo. Então, eu quero convidar você que está nos ouvindo para fazer essa pergunta, de novo, não só ouvir, mas se fazer essa pergunta: qual é o meu propósito? Será que eu estou vivendo no automático? Será que eu estou vivendo intencionalmente? Se você acredita em Deus, o que Deus tem chamado você para fazer? Você está obedecendo? Não está? Você não está ouvindo? Então, realmente são perguntas que eu quero que emerjam na sua vida e que vão vir dessa conversa aqui que a gente está tendo, tá bom? Então, deixa eu contar um pouquinho, só para dar um feedback aqui, o contexto, né, dessa pergunta da Renata, porque a gente vai ter uma conversa que vai durar aí pelo menos 30 minutos, mas essa história de onde vem essa curiosidade da Renata. Então, se você não me conhece, saiba que eu sou amazonense, hoje eu já moro na França, vai fazer 24 anos esse ano, mas quando eu saí do Amazonas, eu saí com a intenção de fazer meus estudos. Eu estava fazendo os estudos na área da computação. Meus pais eram muito ligados com educação e saúde pública no Amazonas, então minha intenção era partir para estudar como aplicar a computação na área da saúde. No Amazonas não tem, o Amazonas é um estado enorme, cheio de rios, então papai falava muito da necessidade de telemedicina para que os médicos nos grandes centros pudessem assistir essa população ribeirinha. Então eu falei, pai, eu vou estudar isso. Então, na Unicamp tinha um centro de informática biomédica, eu fui para lá fazer estágio, fazer meu mestrado, e lá eu conheci
quem é atualmente meu esposo. Ele tinha a intenção de sair do Brasil para o doutorado dele. Isso também tinha a ver com a visão que eu tinha, que era continuar estudando, continuar aprendendo. Eu já era cristã desde a minha infância, então essa vontade de também compartilhar o evangelho com outras culturas fazia parte desse propósito de vida. Então, tudo era alinhado. Eu não me senti em crise para fazer esse passo, porque era alguém que era cristão, que me deixava estudar e ainda por cima queria sair do Brasil. Então, tudo se alinhava para mim e eu disse sim, assim a gente veio construir essa vida. O que era um projeto que eu pensei que seria de 4 anos, aqui estamos nós a fazer 24. Nós somos pais de 3 filhos e nós não voltamos por 2 razões. Em termos práticos, para quem sabe que quem recebe Bolsa Brasileira, você é obrigado a voltar ao Brasil. Faz parte do contrato. Mas quando você tem bolsa estrangeira, você não tem uma obrigação. E a bolsa do meu marido era uma bolsa francesa. Então não havia o dever de voltar ao Brasil. As portas foram se abrindo, oportunidade de trabalho, ele disse, puxa, vamos aproveitar, tem um outro convite aqui, um outro convite ali, vamos seguir essas portas que vão se abrindo. Então foi assim que essa carreira foi se construindo e nossos filhos foram crescendo aqui. Então, nesse processo, Renata, e aqui eu entro, vai entrar uma crise na Elisângela, porque eu vou me sentir largada por Deus. Não era bem a vida de mãe que eu imaginei para os meus filhos. Eu não imaginei ser mãe fora do Brasil, não imaginei criar meus filhos num país laico, assim, de uma cultura tão laica quanto é a França. Tem poucas igrejas, longe das nossas famílias. Nós dois somos pessoas que vêm de famílias grandes. Então, eu me senti, parece que me largaram. E esse foi minha primeira crise. Não foi profissional, foi familiar. Deus está nisso? Essas portas estão se abrindo, é Deus ou não? Então, isso exigia uma conversa que todo ano se repetia com meu marido. Quando a gente vai voltar para o Brasil? Todo fim de ano eu perguntava para ele, quando a gente vai voltar para o Brasil? Era a única pergunta que me interessava, porque eu estava pronta de malicuia para partir a hora que ele quisesse. Até que 10 anos passaram. Eu estava no Brasil de férias. Nós tínhamos já 2 filhos. E na igreja da minha mãe, eu vivi um momento muito eu e Deus, sentada lá no fundo, com meu filho no colo, e Deus me disse, olha a tua volta. Tá vendo essa igreja? E era linda. Orquestra, todo mundo, as japonesas, todas vestidas iguais, assim, uma organização, um culto maravilhoso. Ele disse, a sua igreja na França é assim? Eu falei, imagina, Deus, nossa igreja está muito longe disso. E ele disse, então, e você quer voltar para cá, depois que eu te ensinei inglês, te ensinei francês, trabalhar com outras culturas, você quer voltar para cá. Ah, uau! Aquele momento eu disse para Deus, eu nunca mais vou perguntar ao meu marido quando a gente volta. Essa conversa é o senhor e ele, senhor e nós, mas assim, eu entrego o meu Isaac. Esse sonho de ser mãe, perto da minha família, numa igreja como essa, eu abro mão. E aquilo me custou muito, porque era o meu sonho de ver meus filhos crescendo perto da minha família, de uma igreja grande, uma igreja viva, cheia de atividades para criança, adolescente, e não era o contexto que eu vivia. Então, essa é a primeira etapa. Eu queria deixar você comentar com a sua reação, mas você percebe que achar propósito vai muito além de carreira? Eu entendo, Eli, que eu acho que houve uma expansão, sabe, cultural. Eu acho que uma expansão que a gente por vezes nem percebe, né? A gente não se vê de fora, né? Então os processos estão acontecendo, Deus está trabalhando, e aí você está presa de certa forma num passado. Só que aquele passado ele já nem existe mais. Aquela Eli que era feliz naquele ambiente provavelmente não cabe mais, entendeu? Eu digo em relação à expansão que teve, mental, profissional, de experiências, como você falou. O privilégio de viver entre diferentes nacionalidades, a gente aprende, a gente se torna mais resiliente, né? Coisas que até então poderiam parecer absurdas, já. Então, eu acredito, é um ponto de vista, né? Que
a Eli já não cabia mais. Por mais que naquele passado, aquele fosse o mundo perfeito, passados tantos anos, e eu penso mais do que isso, né? Eu acho que Deus ele te tirou para você ser um agente. E aí eu fico pensando assim, né? Eu sempre falo, né, que a Renata era comunidade, aí depois a Renata foi para um bairro, aí depois a Renata foi para outro bairro, aí depois, por exemplo, o meu último bairro, antes de sair do Rio, eu estava em Copacabana. Aí eu, Copacabana, eu não quero mais. A Renata foi para a Austrália, aí da Austrália eu conheci outros países. Eu acho que é um processo de expansão, né? Você vai expandindo. E aí não tem problema nenhum você voltar para sua origem. Mas você voltar e você se habituar àquela rotina de novo, eu acho muito desafiador. Eu acho bem difícil. Acho possível, mas se Deus não tem propósito mais, você não vai mais caber, sabe? Acho que não vai fazer muito sentido. E é interessante ter o olhar de fora, né? Porque eu sempre falo, para algumas pessoas é fácil, é evidente de ver isso. E eu já ouvi isso de outras pessoas que você está comentando, Elis, você não cabe aqui. Ficou pequeno para você aqui. Mas, apesar disso, e eu só quero deixar claro, ao meu coração é muito família. Então, eu sinto essa falta, essa relação, ainda é uma relação que quando eu estou lá de volta, eu não me sinto um bicho fora d'água, eu me sinto em casa, eu me sinto no meu ambiente, eu me sinto muito próxima das pessoas. Então, enfim, tem muita coisa que dá por aí, mas você tem razão, há um propósito. Então, a primeira ponte que eu quero deixar é que, assim, o fato de eu amar tanto aquele lugar hoje me permite trabalhar com um projeto social que está levando educação socioemocional para crianças do Amazonas, da capital e do interior. Por quê? Porque eu saí de Manaus com um propósito, ajudar o meu povo. Então, eu pensava que ia ser com a telemedicina, fui estudando, fui criando carreira, essa coisa não aconteceu por esse caminho, mas isso também vai se traduzir em outras áreas da minha vida. Como eu vou ajudar o meu povo? Cada vez que eu encontro um meio, eu digo, eu posso levar isso para lá? Então, acho que a visão da gente vai se expandindo, bem como você falou, uma expansão da gente pensa. E eu vou dar um exemplo concreto. Quando você diz para uma criança, desenha uma pessoa. Uma criança de 3 anos, às vezes, vai fazer um desenho rústico. Quando ela tem 5, 10, 15 anos, o desenho não é mais o mesmo. Ela vai enriquecer de detalhes, e acho que a visão é a mesma coisa. A gente desenha e diz quando a gente tem 18, quando a gente tem 28 anos, 38 anos, na medida em que a nossa visão vai expandindo, essa visão, esse propósito, essa vida que eu quero construir, ela também se expande. E ela vai modificando, não porque o propósito mudou, mas porque a visão expandiu. E agora eu tenho mais clareza de como eu contribuo com isso. Então, só queria mostrar que esse coração que sentia falta e disse, ok, se eu não posso voltar, como é que eu vou levar, então, o que eu estou aprendendo aqui fora, lá para dentro? E é o que eu estou fazendo hoje. Mas, para eu chegar aqui, você tinha uma outra pergunta, que era, eu vou te deixar dizer você mesma. Então, basicamente, as minhas dúvidas principais eram de como foi esse processo, né, até você migrar. E aí você já contou um pouco aqui, e seria assim: quais foram os sinais que você conseguiu identificar, os sinais dados por Deus, né? Quando você entendeu que você ia migrar para o seu propósito de fato, né? Que o corporativo já não estava mais preenchendo tanto, vinha esse incômodo. Então, a minha dúvida é: quais foram os sinais? Perfeito. Então, a vida profissional, quando eu saí do Brasil, ela já foi uma vida profissional em que eu sentia que eu ia entrar num novo tempo. Eu lembro que eu senti, mas eu não sabia exprimir. Eu não sabia pôr em palavras o que eu estava sentindo. Então, por educação, eu cresci muito obediente aos meus pais. E eu transferi esse respeito ao meu marido, porque a gente tinha acabado de casar quando nós viemos para cá. Então, quando ele dizia, eu penso que isso é bom para você, eu tentava questionar, mas sempre me pensando, eu tenho que dar a ele o mesmo respeito que eu dava aos meus pais. Assim, a minha educação fazia isso. Então, isso foi o primeiro erro que eu cometi casada. Eu não dizia o que eu queria. Eu dizia, não é bem isso, mas eu não sabia ir além. Eu não queria estar em conflito. Então, ele disse, na minha cabeça,
O que é bom para mim é bom para você. Se eu vou fazer doutorado, você faz doutorado. Se eu vou trabalhar numa empresa, você vai trabalhar numa empresa. Ele fez o melhor que ele sabia com o que ele tinha, ao invés de eu dizer para ele o que eu queria. Então, você imagina, eu vou viver isso e vou ter filho e estou frustrada, porque eu estou vivendo fora do Brasil, vivendo, de certa forma, frustrada com Deus, que me deu os filhos sem ter o suporte da família, e vai chegar uma hora em que eu estou com raiva do meu marido. E ele nem entende por que eu estou com raiva dele. E eu estou com raiva dele. Mas por quê? Eu tenho que achar culpa em alguém. Era a primeira reação. E isso é normal. Hoje eu sei que a primeira, quando um ser humano explode de cólera, de raiva de alguma coisa, ele tem que achar um culpado. E ele não quer ser o culpado, ele quer ser vítima. Então eu tenho que achar um culpado. Então, esse primeiro conflito vai ser essa conversa difícil que eu vou ter com meu marido, assim, puxa, você não me entende, eu tenho os meus sonhos, eu só apoio o seu, e ele, do que você está falando? Que sonho que você tem? Então, eu vou aprender a comunicar. Primeiro, eu tenho que saber escrever o que eu quero. Então, eu vou viver essa crise e vou começar a chorar no meu trabalho, vou chorar dentro do banheiro, eu vou chorar pegando o ônibus para ir para o trabalho, porque eu não sei exprimir. Eu sei que eu estou triste, mas eu não sei dizer o que eu quero. Eu sei que eu quero parar aquele trabalho, porque aquele trabalho não está ligado. Eu não estou vendo que eu estou ajudando alguém, eu estou ganhando dinheiro, eu tenho um bom salário, trabalho numa empresa multinacional, trabalho com muitas culturas, então eu não tenho nem, de certa forma, coragem de reclamar em voz alta, porque parece egoísta, parece doido. Gente, alguém queria estar no teu lugar, Elisângela. Entende? Então, realmente uma conversa que eu vou ter que tomar pouco a pouco. Então, um dia eu decido abrir a boca, procuro alguém na igreja e digo, eu queria sair do trabalho. E as pessoas dizem, Elis, então vamos orar. Não sai, não pede para sair. Pede para Deus te dar o próximo passo. E aquilo me deixa furiosa. Eu queria que alguém dissesse para mim, sai. Mas eu, de novo, vou dizer, seja sábia, há uma multidão de conselhos, há sabedoria, então eu vou orar e dizer, Senhor, eu preciso sair, eu estou morrendo por dentro. E aí vem essa história de sinais. Eu me lembro bem, eu indo para o trabalho, e eu sempre li muito, eu decidi que eu ia fazer essas horas de trabalho serem úteis, eram horas para eu chegar no trabalho, horas para eu voltar, então eu levava 2 livros. Um que eu estudava na ida e um mais leve na volta, porque eu voltava muito cansada. Mas eu sempre ia lendo. Então eu comecei, naquela manhã, eu lembro que a frase que veio na minha cabeça foi, em inglês, It's time to quit. É hora de sair. Eu lembro bem que eu tinha lido um texto que dizia isso. E aquelas palavras pularam assim daquele papel. Eu falei, nossa, chegou a hora de eu sair, mas como que eu vou sair? Mas eu me apropriei, eu agarrei essas palavras, fui para o trabalho, e quando eu cheguei no trabalho, tinha um e-mail dizendo que a empresa iria fazer, eles chamam aqui de um plano de partida, digamos assim, de acompanhamento de 2 anos para as pessoas que quisessem criar um outro projeto de vida. E era a primeira vez que eles estavam abrindo isso para todos os funcionários, porque, em geral, eles já tinham feito isso, mas para as pessoas próximas da aposentadoria. Pessoas que já estavam próximas estavam acompanhando. Qual que você vai fazer? Né? Francês vive muito tempo, então eles saem para a aposentadoria, mas ainda tem assim, cheio de saúde. Então isso era comum, mas era a primeira vez que abria para todo mundo. E eu vi, é a minha oportunidade. Então, naquele dia, eu recebi essa sementinha, não era imediata, era um aviso, dizendo a partir, se era dezembro, então, a partir de fevereiro, as pessoas podem submeter, vão ser acompanhadas, vão ser selecionadas, você vai apresentar seu projeto. Enfim, havia um processo, ok? Mas era para trabalhar só até junho do ano seguinte, e depois as pessoas entrariam nesse processo de 2 anos de acompanhamento. Então, aquilo foi para mim uma resposta para minha oração. Ainda bem que eu não saí, e eu não via, não sabia que existia isso na França, nunca tinha ouvido falar, então ficou para mim o primeiro sinal, vale a pena ouvir os conselhos, vale a pena você chorar, mas realmente não ser precipitada e esperar um passo de cada vez, sabe? E esse sinal, ele se confirma
Porque alguém pode dizer, mas como você sabe que aquele e-mail era Deus? Como é que essas palavras saltaram no seu coração, né? Então, antes da gente gravar aqui o podcast, eu estava dizendo para Renata que eu sou cristã e busco andar muito ouvindo Deus. E esse ouvir Deus é um exercício para mim que começa com lendo a Bíblia. Eu leio a Bíblia e eu leio essa carta, eu falo, Deus escreveu isso, todos os dias eu busco ler pelo menos um verso, entendendo que aquilo tem algo para mim, digerir aquilo. Mas tem horas que eu leio algo e aquilo arde dentro de mim. Eu sinto meu coração, parece que vai pular. É diferente a sensação que eu tenho. Então eu paro. Quando eu sinto isso, eu paro. E vou sublinhar, eu vou escrever, e vou pensar. Então, quando eu digo Deus fala comigo, é a mesma sensação que acontece comigo. Assim, eu sinto dentro de mim algo diferente. Então, essa sensação eu a exercito no meu dia a dia. Eu falo, eu quero aprender a ouvir Deus não só quando eu sentar para ler a Bíblia. Eu acredito que Ele quer me guiar, que Ele quer falar comigo durante o dia. Eu acredito muito que é como uma relação que a gente vai vivendo. Ele não precisa do meu telefone para falar comigo, precisa da minha orelha atenta. Então, um dia, eu indo para o trabalho, eu senti a mesma sensação. Saindo do carro, eu largava o carro, pegava o trem para ir para o trabalho. E na estação do trem, eu sinto, volta para casa. E eu começo a discutir com ninguém, né? Assim, eu comigo mesma. Eu não posso voltar para casa, eu tenho que pegar o trem. Como é que eu vou faltar ao trabalho? Aí eu fecho o carro e dou um passe, sinto, volta para casa. Mas tão forte aquilo que eu voltei para o carro e falei, meu Deus, eu vou voltar para casa, mas se eu tiver doida, como é que eu vou explicar para o meu chefe? Como é que eu vou explicar para o meu marido? E aquilo, a minha voz, né, o meu racional brigando com esse lado intuitivo. Gente, para fazer a história mais curta, eu voltei para casa, abri a porta de casa, me pus de joelhos na entrada da minha casa e falei, Deus, se eu estiver realmente te ouvindo, por favor, me diz o que fazer. E eu ouço a voz, faz faxina. Não, eu não vou trocar roupa, eu estou pronta para ir para o trabalho. E eu decidi que eu ia fazer faxina pensando assim, é só para fazer um teste, que eu vou pegar o próximo trem, então eu não vou trocar roupa, vou fazer faxina. Peguei a vassoura, comecei a limpar embaixo, mas, gente, eu passei minha manhã fazendo faxina. Porque de hora em hora eu perguntava, eu posso ir? Eu posso ir? Eu posso ir? Até que, umas 11 da manhã, eu senti, vai. Eu senti realmente um coração leve, fechei a casa, voltei, peguei o trem, cheguei no trabalho de tarde, porque eu realmente morava longe, morta de vergonha e sem saber o que eu vou dizer pro meu chefe, porque eu não queria mentir. Não posso dizer, o meu filho ficou doente, que eu tive dor de barriga. O que eu vou dizer? Então, eu vou direto na minha sala, ligo o computador e abro e tem um e-mail dizendo que estamos pedindo desculpas pelo inconveniente dessa manhã, que ficamos sem eletricidade. Todos os servidores estão voltando hoje às 2 da tarde. E aí eu entendi, porque quando eu cheguei, encontrei todo mundo indo para o restaurante. Parecia assim que estavam evacuando o prédio. E eu fui procurar meu chefe para dizer que eu ia fazer hora extra, né? Porque eu me sentia na obrigação. E ele disse, simplesmente, eu espero que você tenha feito algo útil essa manhã. Porque aqui ninguém fez nada. Então, não faça nada de hora extra. Você vai embora no mesmo horário que todo mundo, porque todo mundo vai só trabalhar agora de tarde. Então, ele nunca soube por que eu faltei pela manhã. E eu vi que Deus fala. Gente, não é incrível, Renata? Eli, é como a gente estava falando, né? É muito. Deus é um Deus exclusivo, né? E a forma como ele fala, por vezes, parece loucura para os outros. E não precisa fazer sentido para os outros, precisa fazer sentido para a gente, porque se ele está falando comigo, eu tenho que entender a mensagem. E aí, eu entendo que Deus ele tem diversas formas de falar também, né? Por vezes Deus pode falar no balanço das folhas de uma árvore, sabe? Eu acho que tem tantas as formas. Eu vou compartilhar uma situação muito breve. Eu fiz um curso de desenvolvimento comunitário, um curso da Jocum. Então, cada semana era um missionário ensinando a gente sobre missões.
E eu lembro que um testemunho me marcou muito, e era a aula sobre como ouvir a voz de Deus. Foi uma missionária que ela tinha muito desejo de aprender inglês. Então, ela teve o privilégio de, junto com a família, ir para Londres. Imagina o privilégio de uma família brasileira ir para Londres com tudo pago para aprender inglês. E aí ela conta, durante a aula, ela contava que quando ela chegou lá, ela foi toda feliz, toda empolgada com a família. Estava nevando e era um frio horrível. E ela, quando ela viu a neve no caminho do aeroporto para casa onde eles iam ficar hospedados, ela disse que a tristeza foi invadindo ela por conta do frio. Aí ela, meu Deus, eu não acredito que eu vim para cá para passar frio. Aí ela disse que todos os dias, como ela ficou hospedada numa casa, eram muitas pessoas, né? Ela, a família, os filhos, e ela ia para o banheiro antes de todo mundo acordar, orar. Aí ela ia para o banheiro, ajoelhava e orava. Aí ela disse que sempre que ela ajoelhava e ficava falando, Senhor, me tira daqui. Até o coração se sentindo meio ingrato, né? Que é o que você falou, né? Às vezes a gente se pergunta, ué, eu tô tendo um privilégio de estar aqui e meu coração está ingrato, o que está acontecendo? E ela disse que uma formiguinha vinha no chão. Ela viu uma formiguinha. Aí ela ficava olhando a formiguinha, aí ela pegava e continuava orando. A formiguinha sumia. No segundo dia, a mesma coisa. Todos os dias de manhã. Ela chorava, falava com Deus, porque ela não queria que os outros vissem o quão angustiada ela estava. Ela falava assim, gente, para eu sair, era impossível, a gente escorregava, era aquele caos. Aí ela disse que após uma semana, ela orando, ela olhou para a formiguinha naquele momento e Deus falou: ela não desiste. Você está vendo que todo dia ela vem? E aí eu lembro claramente dessa aula, porque ela disse que daquele momento Deus falou com ela, meus irmãos, a partir daquele momento eu entendi e aceitei. A partir daquele momento, todos os dias ela continuava orando. A formiguinha não vinha mais. Todos os dias, mais de um mês, a formiguinha não vinha. Aí ela disse que somente no último dia, quando ela foi orar, entregar a Deus, né, a gratidão, porque ela estava indo embora de Londres, estava voltando para o Brasil, a formiguinha apareceu de novo. E ela disse que ela chorou incansavelmente. Então, eu entendo que Deus, se você realmente está conectada com Deus, você está tendo uma vida de você está convivendo com a presença de Deus, eu sempre falo, né? Por vezes, o culto de adoração. A adoração, eu estou lavando louça, eu estou adorando a Deus, eu estou agradecendo. Eu estou no trem, eu estou agradecendo. Eu estou no ônibus, eu estou agradecendo. Eu estou no meu trabalho e eu estou lá, Senhor, obrigada, sabe? Tu és maravilhoso. Eu entendo que é sobre a medida que nós temos mais intimidade com Deus, e eu não digo sobre religiosidade, eu digo sobre você estar em contato com Deus, sabe? Que isso faça parte da rotina, do banho. Você está tomando banho, você está ali falando com Deus. Eu entendo que nós ficamos mais sensíveis a ouvir a voz dele e entender com clareza que é Deus, que não é coisa da cabeça, não é devaneio, não é loucura, não. E ainda mais se aquilo está intimamente ligado ao que a Bíblia diz, né? Porque também, como é que você sabe que é a voz de Deus? Primeiro, se você está numa conexão contínua com Deus e se faz sentido dentro da Bíblia, se aquilo está em concordância com a palavra. Absolutamente. E bem lembrado, essa voz, ela não vem contrária, ela não vai dizer para você fazer algo que Deus disse que não é para fazer. Então, isso também, esse alinhamento é fundamental. E eu penso, minha mãe dizia isso muito, Deus não manda recado. Ela sempre me dizia, Deus pode confirmar o que ele te disse através de outra pessoa, eu não vejo problema. Mas ele vai sempre falar com você primeiro, para que você saiba que é ele. Então, fica atento ao que ele tem para dizer, e ele vai confirmar no coração de quem tiver que confirmar. E realmente, se a gente pensar, um exemplo, Maria e José, quando Maria diz para José que ela está grávida, que ela teve essa visita do anjo falando e tudo, o desejo do José foi de divorciar e dizer o seguinte, esse bebê não é meu? Você está me dizendo que é do Santo Espírito, que você teve a visita de um anjo? Eu estou ouvindo essa história. Mas, sejamos claros, você está me pedindo para acreditar no impossível. Então, vou ser discreto
mas nós vamos romper. Isso a Bíblia diz. Até que um anjo fala com ele e diz o que ela te disse é verdade. E aí ele aceita ficar com ela. Então, essa parte sempre me tranquilizou, no meu caso, por eu estar casada, de dizer, minha mãe tem razão, Deus vai falar comigo. E ele vai confirmar com quem ele quiser confirmar. Não é para a terra inteira, mas se tiver alguém que é importante para que essa missão se cumpra, não numa briga, não numa divisão, ele vai também manifestar, né? Então, no meu caso, como eu comentei que essa raiva que eu tive com meu marido, essa discussão que a gente teve, de eu dizer que você não me entende, você não está entendendo como eu estou sofrendo. E ele disse, ok, então me diz o que você quer fazer. Na cabeça dele, você vai sair desse trabalho, você vai para outro trabalho? E eu falei, eu não sei. Então, graças a Deus, que Deus colocou, Deus conhece meu marido, Deus conhece a mim, eu sou doida o bastante para largar tudo, mas ele conhece meu marido. Então, Deus colocou na empresa esse processo de acompanhamento, então já não era mais eu na minha loucura, era eu me submetendo a um processo de acompanhamento, dizendo eu gostaria de sair. Eu não sei qual é o meu próximo passo, eu não queria só um outro trabalho, eu não estou reclamando daqui, eu não estou reclamando da empresa, eu não estou reclamando do salário, tem algo que desconectou, eu perdi o prazer, perdi o sentido. A gente está trabalhando para construir um sistema, mas não é para ajudar pessoas, eu não vejo isso. E eu sinto a necessidade de ajudar pessoas. Então, nesse processo, a pessoa me pegou e disse, você vai ser acompanhada. Então, aí um profissional que veio me acompanhar individualmente, passar entrevistas, fazer perguntas, e eu me senti muito mal à vontade, assim, sabe, incomodada de dizer que eu queria fazer algo totalmente diferente, porque eu pensei que ele estava lá para me ajudar a encontrar o meu outro trabalho. E ainda bem que a pessoa disse, esquece o teu currículo. Essa foi uma frase muito forte para mim. Esquece o teu currículo. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para te ajudar a encontrar o que você gostaria de fazer, que faz sentido. Então me conta, qual o seu sonho? E, gente, pensando em você que está me ouvindo aí, talvez tenha 30 anos, 40 anos, 50 anos ou mais, e dizer quem se interessa com o meu sonho, quando eu tenho 18 anos faz sentido. Quando eu tenho 40, 50, será que faz sentido falar de sonho? Eu já tenho uma carreira, doutorado, trabalhando aqui na empresa. Eu posso falar de sonho que eu tinha? Meu sonho? E ela disse, eu queria saber qual é o seu sonho. O que você se vê fazendo? Então, eu levei um mês para voltar. Porque eu não conseguia falar. Não era fácil para mim sonhar de novo. Não era fácil pensar que valia a pena. Um mês depois eu voltei e contei para ela. Eu me via falando para pessoas, encorajando, eu via mulheres na minha frente. Sabe, eu falei, mas não faz sentido. Então ela disse, vamos fazer uma coisa. Escolhe uma formação de acompanhamento, porque se você voltar para um cargo de gerência, essa formação vai te ajudar a melhor acompanhar a tua equipe, que é o que você quer, uma formação mais humana. Se você não voltar para um cargo de gerência e você decidir falar para encorajar pessoas, você vai precisar de ferramentas para acompanhar essas pessoas. Então, a formação vai te ser, hoje a empresa está pagando, a gente tinha um envelope já tem um valor X, vamos procurar a formação. Então, assim, eu fui durante um ano para uma formação paga pela empresa, sem precisar compensar aquelas horas no trabalho. Eu realmente fiquei livre para fazer a formação. Fui selecionada, obviamente, Deus foi bom comigo. Então, eu saí nesse propósito. Então, nesse ano de formação, eu começo a construir, porque aí eu vou estar em contato com outras pessoas de outros meios, tem psicólogo, tem advogado, gente de várias culturas que estão lá em Paris se formando para acompanhamento, terapeutas, entende? Eu começo a ouvir falar e me apaixonar por dizer, meu Deus, eu queria que alguém tivesse me acompanhado com isso aqui para me ajudar. Perguntas que são feitas, como que a gente encontra o seu próximo passo. Então, hoje o que eu faço, ajudando pessoas com transição de carreira, veio porque eu precisei passar por isso, viver essa experiência e falei, é o que eu quero levar. Quantas Elisângelas estão aí, expatriadas, que vieram seguindo o marido, ou que seguiram a carreira que era traçada aos 18 anos e depois perderam o sentido, elas não sabem o que fazer. Então, eu quero essas ferramentas. Então, quando eu terminei a formação, a pessoa que me acompanhava fez a pergunta, e agora? Meu próximo passo é te ajudar. Ou você abre sua empresa,
ou eu vou te ajudar a achar um emprego. Qual que é o seu próximo passo? Então, de novo, eu confesso, eu fui orar, pedi ajuda de pessoas de novo para orarem comigo, e fiquei me perguntando o que eu queria fazer. E eu não conseguia achar um trabalho em que eu pudesse fazer isso, porque eu não conhecia ninguém que fazia isso, a não ser, de novo, psicólogos que fizessem. Mas eu não tinha intenção de fazer psicologia. Então ela disse, você pode, sabe, com esse diploma você pode abrir sua própria empresa e acompanhar outras pessoas que estão nesse mesmo papel. Então, na minha oração, de novo, eu senti Deus me dizendo, de novo, como? Eu fiz perguntas claras para Deus, muito claras. Eu abro uma empresa. Se eu abro onde? Você quer que eu ache um prédio, uma sala, eu faço dentro da minha casa, sabe? Eu tinha perguntas assim, muito concretas, o que eu vou fazer? E nesse período, de novo, que a gente sempre faz aquilo que está no nosso alcance, eu tinha criado um blog que eu trazia toda semana um texto de encorajamento baseado de uma mulher da Bíblia, porque eu estava buscando modelos femininos, isso foi outra crise. Tem um monte de homem aí, nesse mundo, que são modelos de liderança. Eu era mulher, expatriada, eu não tenho muitos modelos de mulheres casadas, mães, que estão fora do seu país, e que são cristãs. Não tem no meu mundo muita gente que vive e via as crises que eu vivi. Eu me senti realmente um bicho fora d'água. Então, eu fui buscar na Bíblia para criar esse modelo para mim e compartilhando. Então, nesse momento de oração, eu lembro que Deus usou um verso que dizia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E esse verso, ele está na minha sala. Então, quando eu ouvi a pessoa que estava orando por mim me dizer, eu vejo esse verso, eu senti Deus me dizendo: a sua empresa vai ser na sua casa, lá na sua sala. De novo, ela não disse isso, ela só disse um verso, mas aquele verso me trouxe a imagem da minha sala e eu senti paz no meu coração. Eu vou abrir uma empresa e vai ser lá na minha casa. Eu vou acompanhar pessoas de lá. Então eu levantei com uma convicção e uma paz tão profunda que eu disse, eu já sei o que eu vou fazer. Entende? Então as pessoas não me vieram dizendo. E eu perguntava, eu faço para quem? Para brasileiras? Para francesas? E, de novo, imagens que vieram me falavam do internacional. Então, eu falei, eu não vou criar nada só para brasileiros, eu vou criar para mulheres que estão aqui, que precisam disso. De novo, eu sei falar inglês, sei falar francês, falar português, então eu vou estender isso. Mas como eu estou na França, eu vou criar um nome de uma empresa francesa. Então, eu me voltei para esse público. Eu me sentia também nessa missão, se eu vim para cá, não era para trabalhar com brasileiro, era para trabalhar com pessoas da língua francesa, então eu vou criar esse acompanhamento primeiro em francês. Então foi assim que eu fui construindo, Renata. Pouco a pouco, um passo de cada vez. E vai chegar um momento em que eu vou me sentir só. Um ano depois que a minha empresa está criada, vai vir um momento de solidão. De eu ver que eu não estou gerando dinheiro suficiente, né? Porque abrir empresa não é a mesma coisa que obedecer missão é lindo e de onde vai vir o dinheiro? Então, antes de eu entrar, como é que vai vir o dinheiro? Como é que eu vou me sustentar daí para frente? Eu quero só fazer uma pausa. Você tem pergunta? Você quer fazer algum comentário? Elie, eu não tenho nenhuma pergunta por enquanto. Eu Vocês... estou saboreando o seu compartilhamento aqui. E eu acho que essa pergunta de onde vai vir o dinheiro é a pergunta que mais freia a maioria das pessoas nessa história de propósito, porque não é o medo da obediência, não é o medo do próximo passo, não é o medo de sair do trabalho, é de onde vai vir o socorro, é de onde vai vir o dinheiro para pagar minhas contas. Em nosso caso era bem real, porque a empresa me ajudava durante 2 anos, como eu falei, pagou a minha formação, e no ano seguinte ela ainda me ajudou financeiramente, não com 100% do salário, mas uma parte do salário. Mas quando corta tudo, estou eu aqui sem paraquedas e eu digo, e agora? Então, eu, de novo, volto para um lugar que eu sei, de joelho, no chão da minha casa. Eu estava sozinha numa segunda-feira e falei, Deus, eu preciso que essa atividade dê dinheiro, eu preciso ajudar meu marido, eu tenho 3 filhos que estudam em escolas particulares, sou eu quem pago, o que eu vou fazer? Então, muitas coisas vão acontecer, entre elas, eu vou na escola dos meus filhos e vou ser autêntica com a diretora, dizendo, eu saí do meu trabalho, eu não tenho mais o mesmo salário, não dá para eu continuar pagando a escola dos meninos, então eu vou tirá-los, não porque eles fizeram algo errado, vocês, mas para eu sei que é uma escola pequena, vocês precisam desses alunos que paguem, e eu não posso prometer.
a diretora diz: os seus filhos ficam. Você estava comigo quando eu abri a escola. Eu vou te ajudar nesse momento que você está precisando. Então, esse é o maior milagre, que eu diria assim, quando é ver Deus, às vezes ele põe o dinheiro na sua conta, outras vezes ele vai dar oportunidades que você nunca pediu e não sabia que podiam acontecer. Meus filhos ficaram nessa escola, eu não pagava nem... Acho que a gente pagava o quê? 10%, porque depois o marido da diretora veio conversar comigo e disse: ela foi generosa, mas nós precisamos do dinheiro sim. Veja quanto você pode pagar e qualquer contribuição é melhor do que zero. Então eu fiz as contas, acho que dava 10%, ele disse: ok, esse ano nós vamos aceitar, ano que vem não, Elisa. Então assim, a gente vai te dar... Mas já foi um presente enorme esse ano, porque me permitiu estruturar. Segundo passo foi eu buscar rede de apoio. Falei, ok, quem empreende na mesma área que eu, que tem experiência que possa me acompanhar? Então, eu tenho consciência e falo isso para qualquer empreendedor, qualquer pessoa que se lance por conta própria, não faça sozinho. A menos, de novo, que Deus te diga sozinho, mas no meu caso, ele me colocou em contato. Então, nessa oração, eu senti e lembrei de um livro que eu li, do John Maxwell, que é um autor muito conhecido internacionalmente, número 1 em liderança no mundo, que mais escreve sobre liderança. Eu já tinha lido o livro deles. E eu fui jogar na internet. Por que o nome dele tinha me vindo na oração? Joguei na internet, joguei formação, acompanhamento e vi que ele tinha uma formação nos Estados Unidos para pessoas que faziam o que eu estava fazendo, acompanhamento de liderança. E eu falei, puxa, como é que eu vou fazer? De novo, outro milagre, porque eu preciso de dinheiro para pagar a formação dele e agora vai sair do meu bolso. Pela fé, eu peguei o cartão, passei a primeira mensalidade, falei, vou me inscrever pela fé, porque foi guiado por esse momento de oração. Falei, Deus está me mostrando. E foi uma das melhores decisões que eu fiz, porque eu entrei num processo de acompanhamento. Eu já não estou mais decidindo sozinha como construir o business. Eu comecei a conhecer uma rede de pessoas, nós somos 150 países, gente assim do mundo inteiro trabalhando, então trocando experiência. Então isso mudou. As pessoas dizem, você trabalha sozinha de casa? Eu falo, eu não trabalho sozinha de casa, eu encontro gente. Atualmente nós somos uma comunidade de 40 países da língua francesa. Então assim, é muita gente me ajudando, pensando, trazendo experiência, entende? Então, mas começou com um passo, com uma semente. Tempo, dinheiro, você tem que semear em algo que Deus diz faz e você vai recolher. Então, essa comunidade abriu portas para mim, porque agora já não é só Elisângela com a empresa dela, eu venho com um selo internacional quando eu me apresento para as empresas, dizendo eu pertenço a essa comunidade, eu trago material do John Maxwell, eu não preciso traduzir material porque eles traduzem para mim, entende? Então, assim, a gente tem acesso a coisas de alto nível. Tive oportunidades imensas. Então, eu vou terminar com isso, assim, Deus faz esse cuidado financeiramente me colocando nessa rede, o trabalho ainda é meu, eles não me trazem clientes, é só uma rede de apoio, o trabalho é meu de ir buscar cliente, o meu trabalho é meu de vender, eu não tenho porcentagem para dar para eles, realmente é uma rede que você investe na mentoria para eles te ajudarem a desenvolver a sua empresa de acompanhamento. Mas eles têm material que é esse que está sendo levado para as crianças no Brasil. Eles têm um material que não se vende. A educação das crianças é gratuita. Nós buscamos doações. A gente investe, mas a criança não paga para ter acesso a esse material. Então, quando eu vi que tinha sido traduzido para o português e que tinham 100 mil crianças que iam beneficiar disso, porque os doadores tinham investido no Brasil, aí eu me despenquei, graças a, de novo, uma rede de apoio que me ajudou, fui para o Brasil, fui bater na porta do governo do estado do Amazonas, porta em porta, não importa, diziam, ninguém te conhece, você está mais de 20 anos fora daqui, e eu falei, não importa, não importa, eu sinto que foi para isso que eu pago o preço de estar lá fora. Até que uma pessoa me ouviu, secretária executiva da Secretaria da Justiça de Criança e Adolescente, e ela disse, se isso funcionar, eu quero 15 mil crianças beneficiando. Eu falei, eu vou buscar os 15 mil. E nós fomos buscar os financeiros, as pessoas que cuidam da organização nos mandaram, levou um ano para estudarem o material, assinarem acordo, ok? Então, assim, não é da noite para o dia, nada se faz, né, da noite para o dia, mas eu quero chegar, só para terminar essa parte, dizer, sabe aquela preocupação que eu tinha e que ainda tenho hoje?
como que eu vou fazer para pagar a escola do meu filho mês que vem? Essa dúvida continua existindo. Nós não temos aqui ainda os celeiros cheios. Eu continuo trabalhando para levar. Mas a minha fé não é mais a mesma. A minha fé, ao longo desses anos, ela ganhou uma profundidade que eu sonho para mim e não é para 15 mil crianças, não. Eu perguntei à secretária, quantas crianças tem no Amazonas? 450 mil. Então, eu falei, nós vamos buscar 450 mil. Claro que a gente vai por etapa por etapa. Mas eu quero dizer, essa é a loucura da minha visão hoje. É dizer, eu não sonho só para a educação dos meus filhos. Imagina se todo o preço de ter saído da minha terra me permitir contribuir para a educação de crianças que aprendem liderança pequenas, e crianças do interior do Amazonas, que elas não sabem nem o valor que elas têm, onde a gente ouve falar de abuso sexual, onde as famílias não falam porque a mãe já foi abusada e sempre foi assim. A gente está ensinando elas a se valorizarem, a terem uma emocional, dizer, eu posso escolher um futuro melhor, posso. Então, é uma transformação de mentalidade. A gente já tem testemunho de crianças que estavam em processo de... A gente não chama prisão no Brasil para menores, a gente chama de processo socioeducativo, mas são menores em detenção. Em que eu encontrei com eles em dezembro do ano passado, quando eu fui a Manaus, e eles me contando. Você ouve, você disse, menino nunca foi preso, nunca. E a secretária dizer, se eles estão presos, é porque eles cometeram crimes horríveis. Ninguém prende um menor porque ele roubou um frango na feira, ok? E eu falei, eu não quero saber o que eles fizeram. Porque quem está aqui na minha frente me contando é um jovem transformado. Ela disse, isso eu te confirmo. O programa transforma esses meninos, eles têm uma outra cabeça e eles estão voltando para as comunidades, sendo influência lá dentro, dizendo, cara, a gente não precisa da droga, cara, a gente não precisa viver assim. Então, assim, Renata, eu só posso dizer, gente, ouvir Deus é um preço altíssimo, mas ouvir Deus transforma a tua vida e de muito mais gente do que você imagina. Eu entendo, Eli, que educação e fé, eu acho que não tem um mix melhor, né? Eu entendo de nada adianta os diplomas, né? Como você falou, mestrados e doutorados, e MBA, e graduação, línguas, se você não tem a fé, sabe? O propósito. Eu entendo que os dois juntos é imbatível, né? Porque eu diria que a fé ainda vale mais. Porque é só a gente lembrar de Davi, né? Davi foi ungido, ele nem tinha capacitação. Então, mas assim, para a nossa realidade de hoje, eu entendo que a capacitação mais a fé, se nós queremos de fato, né, quando a Bíblia fala o reino de Deus é justiça, o que é justiça? Qual o conceito de justiça? E é o que você está fazendo, sabe? É você estabelecer a justiça do reino de Deus aqui na terra, na tua cidade natal, promovendo essa igualdade de informações, né? Tentando equiparar, porque quando a gente pensa nas crianças de comunidade do Rio de Janeiro, que é um mundo paralelo, então a mesma questão dos ribeirinhos, sabe? São crianças, mas não são crianças iguais, né? A quem está num condomínio de luxo, a quem está numa comunidade. A forma como você se enxerga. Eu estou dizendo isso porque eu passei a minha infância na comunidade e eu lembro que eu olhava para fora, para as crianças que moravam fora, e eu ficava, meu Deus, eu achava tão grandioso, né? Eu tenho lembranças ainda das casas fora da comunidade. Então eu lembro que eu ficava. E aí eu me enxergava de uma forma. Então, o que você está fazendo? Você está proporcionando essas crianças a se enxergarem da forma que Deus as enxerga. Então, eu entendo que assim, eu fico muito feliz por saber, por você compartilhar, porque eu entendo que o conceito de justiça que nós temos enquanto pessoas cristãs, ele precisa ser aprofundado, sabe? Justiça é você promover, você equiparar as oportunidades, é você levar a informação aonde ela não chega facilmente. Então, eu estou muito feliz, impactada. Eu não sabia de todos esses acontecimentos. Então, assim, eu estou muito, muito, muito feliz de ver a justiça de Deus
sendo aplicada através de você. Eu fico Não, muito feliz. melhor notícia, eu sei que o seu coração arde por projeto social também, a gente já conversou sobre isso fora, né, desse momento de transição que você mesma está vivendo entre o que eu vou fazer e a sua decisão, que é admirável, eu acho que é dizer, eu quero uma vida de propósito, é a palavra que você usou, não quero só uma vida, não quero só ocupar minha agenda com um trabalho que me dá dinheiro, eu quero viver uma vida intencionalmente. Então, essa mensagem aqui vai fazer eco no coração dessas pessoas que buscam uma vida intencional. E cada um de nós tem o seu papel. A gente precisa de gente que cuida de finanças, a gente precisa de empresários que investem, né? Porque esse projeto existe, eu repito, ainda não vem de mim. Minha contribuição ela é muito mais minha influência, minha visita nas equipes locais, o acompanhamento que eu trago localmente, mas financeiramente a maior parte do investimento vem de fora. E esse, particularmente, um casal, que é o Tiago e a Fabiana Oliveira, que são os donos da Fundação Oliveira, que cuidam desse projeto no Brasil. Mas esse projeto existe no Brasil todo, vou ter o prazer de te apresentar, e quem sabe você vai contribuir com ele no Rio, que existe no Rio diversas maneiras de contribuir, porque ele está em vários países já de língua portuguesa, já chegou em Angola, enfim, já vai muito além do Amazonas. Eu cuido do meu jardim, mas tem muita gente atuando fora disso. A Zósimo é uma pessoa que é ativa nisso, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, vou ter o prazer de colocar você em contato. Então, essas pessoas, é a ponte que eu quero dizer, os passos de Deus, ele tira a gente de um lugar, ele trata, porque é um período de tratar caráter, de tratar coração, nesse processo de humildade, de você ser, antes de dizer eu vou crescer e vou fazer, é você ser servo, é você aprender a aceitar não ser conhecido, porque quando a gente sai do Brasil, a gente vai viver essa fase do desconhecido, ninguém sabe quem você é, não sabe quem é sua mãe, não sabe quem é seu pai, você mal fala a língua, então você realmente vive uma fase que você se sente humilhado. E eu digo, Deus trabalha o caráter. Nessa fase, então essa experiência fora do Brasil, eu recomendo para todo mundo, porque faz a gente ser bem humilde, antes da gente subir qualquer área de influência, a gente passa por essa fase. Sei que você tem muita experiência nisso, né? E é difícil contar. As pessoas pensam que é quase, você vai virar pobre lá fora. Eu falei, não, você vai tratar o caráter, é diferente. Para mim, é uma questão de propósito, de aprender a vida, outra perspectiva, enfim, muda muita mente da gente. E uma das perguntas que eu me fiz nesse processo de caráter foi: por que no meu povo, alguns têm acesso a algumas coisas e outros não? Por que o ônibus aqui chega na hora e na minha terra o ônibus atrasa? O ônibus não devia fazer diferença. O ônibus é igual, o ônibus carrega a gente, e aqui eles dizem vai chegar em 5 minutos, o ônibus chega na minha terra dia 5 minutos, eu estou esperando a 15, a 30, o ônibus furou o pneu, vai ter que pegar o próximo, vai vir lotado. Então eu comecei a questionar coisas pequenas e falei, tem algo errado aí. Então, pouco a pouco eu fui percebendo que a gente, de novo falando de mim, do meu povo, lá do Amazonas, a gente se contentava em ser inferior. É assim, porque a gente é longe, porque a gente está ok? Então, essa mudança de mentalidade tem que começar comigo. Isso não é justo. Você usou a palavra certa. Isso não é justo. Como que eu posso criar uma mentalidade em que as pessoas se dão valor antes de mudar a terra, antes de pôr o transporte no dia, elas se darem valor. Então, essa foi a minha preocupação. Então, esse processo de mudar, e questionar, de buscar dinheiro, de buscar uma comunidade para me ajudar, me fez encontrar esse programa social. Então, quando eu vi o que estava acontecendo no Paraguai, porque eles já estão atuando no Paraguai há muito tempo, esse programa, o que estava acontecendo no Panamá, que aconteceu depois, na República Dominicana, comecei a ver países da América Latina que os programas já estavam sendo atuando. Eu falei, gente, as pessoas nem sabem por quê. Então, hoje a gente ouve falar do Paraguai. O Paraguai está mudando, o Paraguai está abrindo portas, as pessoas estão indo para o Paraguai. Eu quero que as pessoas façam uma pergunta: o que foi que mudou no Paraguai de anos atrás? Porque eles vão descobrir o processo de educação. Esse programa que eu estou falando chama Eu Lidero, da Fundação Maxwell, entrou nas escolas. O governo colocou adultos para serem formados na educação socioemocional. Doadores investiram lá. Anos a equipe Maxwell ficou indo para lá e nós investindo nosso dinheiro, nosso tempo para formar pessoas localmente. Então, essa comunidade internacional que forma a gente para desenvolver business, desenvolve um projeto social enorme, conscientiza a gente de investir
nesses lugares, em parceria com os governos que querem, entende? Então, assim, essa transformação acontece com formiguinhas que dizem: eu posso fazer a diferença aqui na minha casa, eu posso fazer a diferença aqui no meu bairro, eu posso fazer a diferença, e começa a pegar esse modelo e dizer para um secretário de educação: vem ver o que está acontecendo. E aí ele diz: como que você fez isso? Esse programa está ajudando. Então a gente começa a criar exemplos de transformação local e dizer: poxa, eu quero multiplicar esse impacto, entende? Então, eu quero encorajar realmente você, Renata, e quem está nos ouvindo, de dizer: se o seu próximo passo hoje é saber qual o meu propósito, ele está ligado com o seu talento, ele está ligado com sua paixão. Deus não te deu essas paixões, esses talentos por acaso. Você não escolheu gostar do que você gosta, quem gosta de pintura, quem gosta de música, quem gosta de educação, quem gosta de estudar, quem gosta de viajar. De onde veio isso? Você não escolheu gostar disso. Isso, você foi escolhido para gostar disso. E esse talento e essa paixão estão ligados a um propósito. Não é desconectado. Não faça algo que você não gosta, porque isso te mata. Então, é importante a gente entender que as coisas seriam mais simples se a nossa educação favorecesse o desenvolvimento daquilo que a gente gosta. Você gosta de esporte? Vamos dedicar ao esporte. Você gosta de música? Vamos dedicar à música. Você gosta de português, literatura? Vamos trabalhar você escrever livros. Entende? Mas a gente vive uma educação que a gente dedica tempo para aquilo que a gente é fraco. O menino é ruim em matemática, põe ele no reforço da matemática. Então a gente fica tentando compensar o que a gente não sabe e cresce com lideranças que dizem: eu não sou boa nisso, vou me formar nisso. Não, querido, pare. Vai desenvolver aquilo que você é bom, aquilo que você ama. Você não vai ver hora passar. Você não vai mais notar que é de noite. Você não vai se reclamar de levantar cedo, porque você está com o coração transpirando paixão. É isso que me move. É isso que me faz criar conteúdo, acompanhar pessoas, porque eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Então, tudo se transforma leve. Então, as pessoas dizem: empreendedor é estressante. Existem coisas que eu não sou boa. Eu tenho que delegar. Acha parceiro que é bom naquilo. Gente que é bom de contabilidade. Gente que é bom em planilha. Gente que é bom naquilo que eu não sou boa. E essas pessoas vão ser felizes fazendo o que elas gostam. Eu vou ser feliz fazendo o que eu gosto. E a gente cresce juntos. Percebe? Então, assim, eu creio muito nisso. De gente que acha o seu propósito e vira uma formiguinha que começa a contar para o mundo o propósito, a visão que a pessoa tem. E disse: você gostaria de colaborar comigo? Que você é bom naquela perninha que eu não sou? E a gente cria esse ecossistema e a gente desenvolve algo que vai crescendo assim, ó. Cada um fazendo o seu pedacinho e não individual. É assim que eu creio, Renata. Eu lembro, ele, você falando agora, né, cada um fazendo seu pedacinho, que há muito tempo atrás eu fui numa entrevista de emprego e tinha um quadro e cada um tinha que fazer um desenho. Era uma dinâmica. E alguém desenhou os bonequinhos do Criança Esperança. Aí eu, aqueles bonequinhos juntos. E aí ele falou: isso aqui é o que nós somos. Isso aqui é a humanidade. Então, isso aqui é o meu desenho de inspiração da vida, que é exatamente isso. Isso que você falou agora, e que é uma imagem que sempre me vem à cabeça. Né? Como você falou, eu estou de mão dada com você, mas eu sou boa em finanças, eu sou boa em comunicação, eu sou boa em liderança, eu sou boa eu sou boa na parte de marketing. Eu entendo que é bem vai de encontro ao que você falou, né? Eu acho que a gente se complementa. E eu acho que quando a gente até pensa na questão de irmãos, eu acho que é isso, né? Cada um vai fazendo aquilo que é bom. E eu entendo que quando você dedica muito tempo também no seu ponto fraco, você não desenvolve o forte. Exatamente o que você falou, né? Então, por vezes, o que a gente precisa é ser mais generosos conosco. Vou ser mais generosa comigo, porque eu sou muito boa, por exemplo, na comunicação. Eu sou uma boa comunicadora, então vou investir mais, eu vou desenvolver. Mas não, eu sou péssima em finanças, mas eu tenho que aprender e não adianta, né? Eu acho assim, alguns são muito bons em humanas, outros são muito bons em exatas.
então não adianta lutar contra o que você não é bom, sabe? Eu entendo que vai bem de encontro a isso que você expôs agora. Eu acho que uma coisa é eu ter noção, né, voltando de novo para quem é empreendedor, e dizer, você tem que ter noção de contabilidade, você tem que ter noção de investimentos, você tem que ter noção. Outra coisa é você gerenciar isso, tomar decisões do dia a dia, porque se não é o teu ponto forte, é uma energia e um tempo que você gasta naquilo de horas para uma decisão que alguém que entende aquilo, em uma hora está tudo feito. Entende? E você fica desperdiçando a sua vida em vez de gastar naquilo que você é bom. Então, concretamente, por exemplo, hoje, quando eu trabalho com gente que vive as crises que eu vivi lá atrás e diz, Elisângela, o que eu faço? Eu não sei qual é o meu próximo passo. Muita gente vem sem saber qual é o próximo passo. Só sabe, eu não me sinto mais alinhada à minha vida hoje. Eu me sinto buscando, eu falo, vamos fazer um teste. Então, a gente tem um teste, que a gente faz um diagnóstico, que isso também vem da equipe do Maxwell, para a gente aplicar isso de novo. Um monte de cultura, é algo que funciona no mundo inteiro, e a gente vê quais justamente são os teus pontos fortes, a gente identifica quais são os teus medos, o que que te motiva, a gente identifica como que você funciona quando você está estressado, porque às vezes a gente nem sabe, que a gente, coisas da gente mesmo, a gente não tem coragem de olhar no espelho nessas horas. Então, assim, são 26 páginas que saem a meu respeito. E com ações concretas que me ajudam a dizer o que eu vou identificar para cada pessoa, quais são as 3 áreas, as 3 ações que ela tem que tomar para os próximos 90 dias. Mas não sei, Elisângela que sabe. É um trabalho feito em conjunto, a partir desses dados, a partir do feedback de outras pessoas em volta dela, porque a gente vai consultar também outras pessoas em volta. Então, a gente faz um trabalho para criar 3 ações que ajudam concretamente, em função desse momento de vida, ela a dar um passo na direção daquilo que é o melhor para ela. Então, isso já dá uma acalmada na pessoa, saber que ela não está sozinha nesse mundo, sim, perdido. Um outro passo que eu vejo que pode ajudar pessoas que digam, puxa, e como que eu posso ser acompanhada se eu não posso ser paga? Então, eu criei uma comunidade no WhatsApp, que é onde eu sempre estou compartilhando lições, eu falo, você fica enquanto você acha que faz sentido para você. Se você achar que não faz sentido, você sai. Mas são insights, são perguntas que eu recebo. Os meus vídeos, em geral, vêm de histórias do meu dia a dia. E eu falo, às vezes, aquilo vai fazer. Que se nesse momento você acha que eu posso contribuir, fica por perto, pelo menos, ouvindo as conversas das pessoas que estão questionando. E pode ser dali te traga uma luz, um insight, e te dê uma pista do que você pode fazer no seu mundo. Pode ser no projeto Eu Lidero, pode ser... Enfim, de novo, falo, vem para perto. Fica perto de uma comunidade, por enquanto eu posso te criar, te oferecer espaço na nossa, e isso é gratuito. No grupo WhatsApp não há financeira, nada de investimento. E por fim, eu diria para essa pessoa, se você é alguém que é uma pessoa de fé, diz para Deus, sinceramente, Deus, eu quero uma resposta. Então, um passo que eu fiz, e fica aqui com uma última dica, foi, eu me lembro quando eu voltei nessas férias, aqui o ano começa em setembro. Ok? Então, as férias de verão são julho e agosto. E eu voltei das férias, naquele ano que eu saí do trabalho. Eu voltei e disse para Deus: eu não quero mais voltar de férias para cá ano que vem. Eu queria que essa foi a última vez que eu voltei. Então, eu vou me preparar para sair. Se o senhor concordar, faz com que seja a última vez. Então, o que eu fiz naquele dia? Eu mudei minha senha e eu coloquei em inglês New Season 2016, que era o ano que eu realmente saí. E eu coloquei a decisão de que todos os dias eu ia começar a limpar os meus armários, triar os papéis, limpar o computador. Eu falei, eu vou fazer o que eu estou dizendo, eu vou sair daqui. E se eu vou sair daqui, eu vou limpar. Eu lembro que no fim do dia eu ficava sozinha, a senhora da limpeza passava e ia um monte de papel. E eu dizia, agora só pode levar, porque eu esperava os meus amigos saírem, porque eu não queria anunciar publicamente o que eu estava fazendo, mas era assim, para ela passar e levar, tira esses papéis daqui. E eu ficava abrindo, limpando, limpando. Então, faça o que você pode fazer e mostre, eu quero sair. Você quer mudar de casa? Começa a limpar a tua casa, começa a triar, vai buscar caixa de papel, começa já a colocar livro em caixa de papel, sapato, sabe? Se põe em movimento. Você quer estudar, ir para outro país? Tira teu passaporte. Quer aprender outra língua? Começa a ouvir vídeo, a ver daquela língua. Faz algo alinhado a esse propósito, que é o que você pode fazer. E eu tenho convicção que fé e ação te levam
Deus te põe perto de gente, você vai começar a achar coisas que você nunca viu. Essa é a minha recomendação. Tem uma passagem bíblica que ela, eu não sei exatamente onde está, mas fala assim como você imagina no seu coração, assim exatamente é algo que é muito ligado à cocriação, né? Essa questão de você cocriar. Sim. E eu acho que é muito isso, né? Por vezes a pessoa espera todas as condições perfeitas para começar a ter uma iniciativa, um movimento. E eu entendo que começa no campo da sua visão, mas eu diria mesmo a visão espiritual, né? Eu lembro que quando eu fazia estágio, eu saí da TAM, fui fazer estágio, e eu pensava, eu quero tanto. Eu lembro que uma vez eu estava na loja e eu vi um blazer bonito. Aí eu falei, quando eu conseguir um emprego, eu vou usar blazer. Aí eu comprei um blazer, aí deixei em casa. Aí depois eu achei um outro, que parecia loucura, né? Fazendo estágio, ia de tênis para o estágio. Aí eu comprei um outro. E eu lembro que passados menos de 6 meses, eu me arrumava com meu blazerzinho e eu ia trabalhar. A porta de emprego se abriu, eu entendo que é isso. É não esperar, como foi com Noé. Né? Deus deu a orientação e ele começou a construir a arca. Então, por vezes, é isso. Deus ele já está te dando a orientação. Então, comece a construir a tua arca. Né? Comece a fazer o movimento, a buscar as madeiras, que seria muito o que você fez. Tirar os papéis, limpar os armários. Eu entendo que, por vezes, a gente precisa verdadeiramente agir pela fé, sabe? É no campo mesmo da visão, né? A fé é a certeza daquilo que não se vê fisicamente, mas se você espiritualmente, Deus está te dando aquela inspiração, eu entendo que é mais do que o suficiente. Nossa, excelente. Então, o que você falou é Provérbios 23:7. Esse verso que você mencionou, que diz: assim como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Então, realmente, isso é bíblico. A gente vive em função daquilo que a gente pensa de si. Se eu penso que eu sou coitada, eu vivo e ajo como coitada, eu me sinto como coitada. Se eu penso que eu sou alguém que está construindo essa história, que Deus me permite escrever alinhada, eu me torno alguém que é ativo e que vai em busca de oportunidades, e isso muda até a maneira como eu me levanto pela manhã. Então, Renato, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tinha essas perguntas para mim, então, para a gente terminar, se tem uma coisa que você sai daqui dessa conversa que reteve, que faz sentido para você, seria o quê? Eu acredito que é a questão da fé avivada, é a fé alinhada com propósito. Porque quando você compartilha aqui com a gente que você foi trabalhar e tinha um e-mail dizendo do novo plano da empresa, é uma coisa tão impactante. Não tem como a pessoa ouvir a história e, nossa, que coincidência! Nossa, é ver o agir de Deus. Então, eu entendo que Deus ele faz o querer e o realizar, né? Eu sempre ouvi isso, ele faz o querer e o realizar. Então, ele criou no seu coração e ele realizou. Então, para mim, é a questão mesmo da fé, de que ele é um Deus verdadeiramente provedor. Se ele plantou a sementinha no coração, ele vai te dar os meios. E ninguém nunca disse que seria fácil. Para nada na vida, ninguém nunca disse que seria fácil. E aí, como você falou, a questão da escola das crianças, a questão financeira após um ano, né? Mas eu entendo que se a gente crê que é um Deus de promessas, ele nunca faltou, ele nunca falhou. Então, é continuar no propósito. E eu entendo que pessoas, ainda mais você que não está no Brasil, e o seu coração está ardendo por transformação no Brasil, eu acho isso de uma nobreza enorme, sabe? Eu vejo a Elisângela não como uma pessoa que está preocupada com a sua família, com a sua vida na Europa, não. O coração, como você falou, você estava na igreja. Fisicamente você, Deus não tem propósito para você lá, fisicamente. Mas o coração está lá, sabe? Os propósitos, o amor, tá tudo lá. Então eu acho isso tão maravilhoso, sabe? Você não se desconectou da sua origem, pelo contrário, você voltou mais forte. Você foi buscar as ferramentas que precisava e você voltou, sabe, com a sua caixinha de ferramenta. Ó, pessoal, vou abrir aqui. Então, isso aqui é o que eu tenho para ajudar. Então, eu fico muito feliz por você, com o teu testemunho, você vivificar a minha fé e Ah, a minha curiosidade pela busca do meu propósito.
Ai, que lindo, Renata. Muito obrigada. Muito obrigada. Glória a Deus. Eu não tenho outra palavra para dizer que é toda essa história, que era uma história linda quando a gente ouve, mas ela tem muita dor, muita lágrima, muitos momentos de que eu sou humana, né? Que bate esse vendaval aí, alguém diz assim, e aí, Elise, esse mês você tem quanto? Eu falo, Deus, manda cliente, Deus, há um pagamento que atrasa, enfim, tudo isso é um passo de fé. Você tem que viver. É muito, muito, muito um cotidiano. Muito cotidiano de continuar ouvindo Deus e agora? Eu faço o quê? E agora eu faço o quê? Então, para você que está aí me ouvindo, se faz sentido e você diz, puxa, Elis, como que eu contribuo? Como que a gente pode criar junto essa transformação? Eu falo, se você tem um contato com uma empresa no Brasil, hoje em dia mais ainda porque esse ano teve a NR1, que abriu a necessidade de acompanhamento das pessoas por causa de saúde mental. Então, eu não sou psicólogo, eu repito, mas eu trabalho com a prevenção. Os psicólogos tratam as pessoas que precisam de acompanhamento de uma forma mais terapêutica, né? Psiquiatras, pessoas que já estão num burnout, que estão assim numa fase bem avançada. Eu trabalho na prevenção. A gente tem ferramentas de acompanhamento diagnóstico, de colaboração do gestor, dos colaboradores, assim como da equipe, de uma maneira geral. Então, hoje, meu desejo é levar o que eu trabalho também para o Brasil. Então, eu comecei a criar mais conteúdo também nesse sentido, dizendo como eu posso servir o meu povo, não só o amazonense, mas o povo brasileiro, buscando parcerias com pessoas que estão acompanhando. Então, esse é um passo, é uma maneira da gente levar junto isso que, eu repito, é um conteúdo internacional e que, né, a lei obrigou as pessoas agora a pensarem mais nisso. Aqui fora já era bem mais. Antes dessa lei existir, já existia essa necessidade, então fica aqui meu pedido. Você pode me ajudar me colocando em contato com gente. Mas se você mesmo, você diz, eu sou a pessoa que preciso, então manda uma mensagem. Se você conhecer a Renata, escreve para a Renata, que ela tem meu contato. Se você tiver acesso a mim, manda uma mensagem pela rede social e a gente conversar e, de novo, saber como eu posso te ajudar. Tem testes, tem acompanhamento, tem vários caminhos, tem mesas de transformação, são grupos que eu faço, que as pessoas participam durante 7 semanas. Enfim, existem várias maneiras de você ser incluído nesse processo de crescimento, de achar o seu propósito, de estar perto de gente, que eu diria que vai alimentar, como disse a Renata, vivificar a sua fé. Eu sou uma, que você vai me viver e ouvir falando de projetos grandes e dizendo, Deus é tão grande que só o Senhor pode fazer, então nós vamos mergulhar. Eu prefiro morrer tentando coisas grandes do que partir minha vida sonhando só com que eu vai ter. Como é que a gente já colocou pão na mesa dos meninos amanhã? Eu não sou essa pessoa, entende? Então, eu quero encorajar você, Renata, a viver buscando esse propósito. Muito contente de ter você aqui nessa conversa. Primeiro, eu sou tudo isso para você, depois são para os outros, mas para que você saiba o quanto essa sua pergunta, eu vi o valor nela. E eu falo, agora você está pronta para ser um diamante. Você foi pressionada. Você está conhecendo o seu valor e você não quer mais ser carvão. Então, querida, eu vou te ajudar a lapidar, porque esse diamante brilha, diamante é eterno, diamante tem um valor imensurável e você está descobrindo o seu. E eu vou semear na sua vida. Ele só tem a agradecer mais uma vez, né? Eu acho que você já foi usada por Deus há 15 anos atrás, a primeira vez que eu fui na Europa, só fui porque tive você para me receber. E eu lembro o quanto você fez com amor, né? Com paciência, recebendo e de uma forma tão maravilhosa. E isso vai muito de acordo com a Bíblia também, né? A questão da hospitalidade. E você foi muito usada por Deus. E mais uma vez agora, depois de 15 anos, te agradecer por me ouvir, te agradecer por responder as perguntas. E mais do que tudo, agradecer a Deus pela sua vida, sabe? Porque num determinado momento ele colocou você na minha vida e é só gratidão, assim, é um privilégio ter te conhecido e ainda ter contato com você, sabe? Uma pessoa que verdadeiramente inspira, transforma e é uma serva, né? Acima de tudo, é uma serva de Deus. Obrigada. Então, um grande beijo para você. A gente continua essa conversa fora daqui. Obrigada a você que nos ouviu até aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Um abraço, pessoal.